Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Jesus prediz o final dos tempos. Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vos ouvirei falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, santo tu és, Pai. Glória a Deus, santo o Senhor. Glória a Deus. Né, irmãos, essa passagem aqui é uma passagem com o intuito de nos ensinar sobre a vigilância. Devemos estar atentos, devemos estar preparados, né? A primeira coisa que nós temos, irmãos, é os discípulos encantados, irmãos, pela grandeza do templo, né? O templo grandioso, o templo luxuoso, o templo feito em pedras de mármore, as paredes com vários detalhes do templo em ouro, né? E certamente os discípulos, irmãos, quando eles olhavam para aquele templo e eles ficavam encantados com aquele templo, certamente eles pensaram: Jesus também vai ficar encantado com o templo. Se nós estamos encantados com o templo, certamente Jesus também vai achar o templo muito lindo, muito grandioso, né? Mas quando eles vão mostrar para Jesus Cristo a grandeza do templo, não é o que eles esperavam. Jesus Cristo vai falar para eles uma profecia sobre o que ia acontecer com o templo. O templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra, né, irmãos? E realmente o templo foi destruído. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi totalmente destruído e não sobrou pedra sobre pedra mesmo, porque eles botaram fogo no templo e o ouro do templo derreteu, e eles arrancaram todas as pedras para pegar o ouro do templo e não sobrou nada do templo, né, irmãos? E o templo precisava sim ser destruído, né? O templo, que era a casa de Deus, que era onde você tinha acesso, quando o próprio Deus entrou ali, o próprio Deus não foi aceito, né, irmãos? Todos nós sabemos que os judeus rejeitaram Jesus Cristo, rejeitaram o próprio Deus quando ele entrou dentro do templo, e agora o templo seria destruído, né, irmãos? E Jesus Cristo seria o templo, né? Jesus Cristo vai dizer: destrua esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei, né? Falando do seu corpo. Eles vão me matar, mas em 3 dias eu vou ressuscitar, né? Então nós
fazemos morada hoje em dia, né, irmãos, em Deus, em Jesus Cristo, o próprio Jesus também habitando dentro de nós. E o que acontece hoje, irmãos, é que muitos crentes, eles querem reerguer o templo de novo. Muitos dos crentes, irmãos, eles não querem simplesmente fazer um espaço físico onde a igreja se reúne. Não, os crentes, irmãos, eles querem erguer um templo. Eles querem erguer de novo a casa de Deus. Tem que levantar uma marca. Irmãos, tem que estabelecer a marca. E tem que dizer que é naquela marca ali que Deus opera, que Deus faz, que Deus trabalha, que Deus age, e que nos outros templos não é tão bom quanto naquele templo ali que é a casa de Deus. Irmãos, então os templos hoje em dia, Jesus está sendo colocado para fora. Do mesmo jeito que muitos fariseus aqui, irmãos, eles estavam na casa de Deus e não aceitaram o próprio Deus entrando no templo. O que nós temos hoje, irmãos, são muitas igrejas onde a própria marca da igreja se tornou tão importante que Jesus Cristo foi colocado para fora. Não é Jesus que salva mais, irmãos? Não é Jesus que tem a preeminência mais. Não, a igreja é maravilhosa, a igreja é coisa linda, porque os bancos são confortáveis, porque os crentes hoje, para evangelizar alguém, eles vão falar sobre o templo, como o templo é maravilhoso e como a liturgia do templo é maravilhosa, irmãos? Eles não vão falar sobre Jesus maravilhoso, que Jesus morreu e perdoou os pecados, que Jesus é aquele que salva, que, irmãos, que nós precisamos nos... Não, é o templo, é a marca. Os crentes, irmãos, estão idolatrando o templo e colocaram Jesus Cristo para fora. Irmãos, e quando nós vemos essa passagem aqui, a gente vê que os discípulos, irmãos, eles ficaram confusos com isso que Jesus Cristo falou, Quando eles saíram do templo, que eles foram lá no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. E os discípulos ficaram confusos, mas não está dentro da nossa compreensão bíblica o templo ser destruído. A gente não está entendendo. Como é que pode uma coisa dessa? Então, irmãos, eles vão pedir explicações para Jesus Cristo sobre o que vai acontecer, quando que essas coisas vão acontecer, para ver se encaixa na compreensão bíblica deles, para ver que eles conseguem entender a lógica desses eventos. E Jesus, irmãos, vai falar para eles não apenas sobre aquilo que iria acontecer na presente era deles, mas Jesus, irmãos, ele vai falar sobre aquilo que vai acontecer na era deles, mas na sua segunda vinda, no fim dos tempos. O problema das igrejas hoje, irmãos, é que as igrejas hoje pararam de pregar sobre o fim dos tempos. A igreja hoje parou de pregar, irmãos, sobre a volta de Jesus Cristo. A igreja hoje, irmãos, ela quer pregar sobre aquilo que os crentes vão usufruir aqui e agora, irmãos? As coisas dessa vida, as coisas dessa terra. Os crentes no passado, irmãos, sempre foram conhecidos por anunciar a vinda de Jesus Cristo, que Jesus está às portas. Arrependam-se e creiam no Evangelho, porque Jesus está às portas. E essa geração seria marcada por estar desapercebida, por ser pega de surpresa, por estar desatenta. Irmão, Jesus vai dizer que na sua vinda seria como nos dias de Noé. Casavam-se, davam um casamento, cada um vivendo a sua vida, quando de repente veio o dilúvio e era tarde demais. Era tarde demais para alguém se lembrar da pregação de Noé, era tarde demais para querer entrar na arca, a arca já estava fechada. Irmãos, então, essa geração, a volta de Jesus Cristo seria marcada por pessoas desatentas. Por isso que esse sermão aqui, irmãos, é um sermão para nos levar à vigilância, estarmos atentos, porque muitas vezes, irmãos,
quando as dificuldades vêm, quando as coisas começam a dar tudo errado, quando os sonhos começam a naufragar, sabe? A nossa natureza humana, irmãos, começa a ficar prestando atenção naquilo que está dando errado. A gente começa a fixar os nossos olhos nos sonhos que estão naufragando. A gente começa a fixar os nossos olhos em tudo aquilo que está dando errado. Né, irmãos? Então esse sermão é um sermão para que nós venhamos a estar atentos, para que nós venhamos a enxergar as coisas erradas como um sinal da volta de Jesus Cristo. Um sinal, irmãos, de que Ele está às portas. Então é preciso, irmãos, estar atentos. Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Então Jesus, irmãos, ele já vai começar mostrando que um dos sinais, irmãos, era para que nós não viéssemos a ser enganados, porque muitos virão no nome de Jesus Cristo. Muitos vão vir, irmãos, dizendo que tem uma revelação de Deus. Muitos vão vir, irmãos, dizendo que tem um espírito de profecia, falando em nome de Deus. Sabe, e o que não falta hoje, irmãos, são pregadores falando como se o próprio Deus estivesse falando, né? Resolvendo os problemas dessa terra, resolvendo os problemas desse mundo. E o que acontece, irmãos? Desencaminharão muitas pessoas. Muitas pessoas serão tiradas do foco, serão tiradas do propósito, serão tiradas da direção. Se o pregador, irmãos, fica falando em nome de Deus, das coisas dessa terra, das coisas dessa vida, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai resolver isso, Deus vai resolver aquilo, sabe, as pessoas não vão estar com os seus olhos fixadas nas coisas eternas, nas coisas espirituais. Se as pregações, irmãos, consistem em nós buscarmos a solução dos nossos problemas, aonde estão as coisas espirituais nesse tipo de coisa? Irmãos, então as pessoas, a volta de Jesus Cristo, irmãos, seria marcada por uma geração que estaria fora do caminho, fora da direção, fora do propósito. Seria marcada por uma geração que não busca as coisas eternas, que não busca as coisas espirituais, que estão sendo enganadas, seduzidas por falsos mestres. E você vê, irmãos, que ninguém vos seduza. Por que seduzir, irmãos? Seduzir, porque é muito melhor, irmão, você fica muito mais feliz ouvindo que Deus vai te dar casa, carro, dinheiro, e Deus vai resolver o teu problema, do que ouvir o Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem que quer ouvir arrependei-vos e crede no Evangelho? Então as pessoas são seduzidas. As pessoas são seduzidas. Não, irmão, Deus está entrando com providência agora, Deus está abrindo isso, Deus está abrindo aquilo, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo outro. As pessoas são seduzidas, irmãos, a se apegarem no engano, se apegarem na mentira, né, irmãos? Hoje em dia, esses falsos mestres, esses falsos profetas, né, irmãos, eles foram tão eficazes naquilo que eles estão fazendo, que a palavra de Deus já não é palavra de Deus mais, é letra. Essa aqui é letra. Ficar pregando Bíblia é letra. A palavra de Deus é aquilo que é revelado na hora. Isso é a palavra de Deus. Entendeu? Aquilo que não é palavra de Deus virou palavra de Deus. E aquilo que é a palavra de Deus, estão dizendo que não é a palavra de Deus. Sabe, então a volta de Jesus Cristo, irmãos, seria marcada por uma geração que está fora do caminho, que foi seduzida por falsos mestres, por pessoas se dizendo com espírito de profecia, por pessoas falando em nome de Deus, né, irmãos, quando estão falando por si mesmos, ou estão falando até mesmo, irmãos, por espíritos enganadores, demoníacos. Então Jesus, fiquem atentos, porque esses sinais são um dos sinais que vão mostrar, que vão evidenciar que Jesus Cristo está às portas. Glória a Deus. E isso nunca tem sido tão evidente quanto nos nossos dias. Tem uma igreja em cada quarteirão,
mas pouquíssimos são aqueles, irmãos, que estão comprometidos com o Evangelho, que estão comprometidos com a verdade. Né, irmãos, hoje em dia, muitos crentes vão dizer, não, mas ele prega as coisas dessa terra, as coisas dessa vida, mas eles pregam as coisas eternas também. Sabe, muitas pessoas estão chamando um evangelho diluído de evangelho. Sabe, irmãos, não existe evangelho diluído. Sabe, irmãos, existe apenas o evangelho. A partir do momento que você dilui o evangelho, cedo ou tarde, vai sobrando menos evangelho, até que não se resta mais nada. Por isso que muitas pregações hoje, o pregador é capaz de ler o texto bíblico e não pregar nada sobre o texto bíblico. E vai pregar 100% fora do texto bíblico, porque o evangelho começou a ser diluído, já não se resta mais nada do evangelho, ele simplesmente lê por ler. Glória a Deus. Né, irmãos? Então a volta de Jesus Cristo seria marcada por esses falsos mestres, por esses falsos profetas. Né, irmãos? E Jesus vai dizer: e vos ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Né? Olha só que interessante. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra, mas não vos desespereis. Sabe, irmãos, aqueles que não estão olhando para a palavra de Deus, eles ficam desesperados, irmãos, quando eles veem as coisas dando errado, quando ele vê o mundo se revirando, quando ele vê os sonhos naufragando, eles simplesmente se desesperam. O único jeito de nós não nos desesperarmos mediante as coisas erradas que acontecem, irmãos, é nós estarmos olhando para a palavra de Deus, né, irmãos? Estarmos ali alicerçados num Deus eterno que não muda. Os crentes estão desesperados hoje em dia, irmãos, porque eles estão ouvindo mais o noticiário da TV do que a palavra de Deus. Sabe, irmãos, eles estão dando muito mais credibilidade àquilo que diz o noticiário da TV do que aquilo que diz a palavra de Deus. E quando eles ligam a TV lá e ele fala, morreu mais 1, morreu mais 10, e mais 100, mais 200, e no outro país lá morreu 1.000, 2.000, e quando chegar aqui nós vamos morrer também. O crente é capaz de infartar do coração antes de pegar a doença, tão desesperado que o crente fica. Santo Senhor. Né, irmãos? Então o único jeito de não entrarmos em desespero, em angústia, mediante as aflições, mediante as dificuldades nesse mundo, irmãos, é estarmos olhando para a palavra de Deus. E Jesus está dizendo, quando vocês virem esses sinais, prestem atenção que vocês estão próximos ao tempo do fim. Sabe, muitos crentes, irmãos, muitas gerações passaram, e essas gerações que passaram, elas aguardavam a volta de Jesus Cristo. E se elas passaram e nós estamos aqui, irmãos, nós estamos mais próximos da volta de Jesus Cristo. Sabe, muitos crentes acham, irmãos, que Jesus Cristo vai voltar daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, que Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo já falou que ia voltar há 2000 anos, acho que vai passar mais uns 1000 anos ainda, sabe? Os crentes falam esse tipo de coisa simplesmente porque eles não leem a palavra de Deus. Se eles leem a palavra de Deus, lessem a palavra de Deus, irmãos, eles iam saber que a vinda de Jesus Cristo está próxima. Né, irmãos? Porque houve a revelação dos impérios que iriam passar pelo mundo, né? Quando o rei Nabucodonosor lá teve o sonho da grande estátua, e Daniel foi lá revelar aquele sonho, e Daniel vai falar, rei, isso aí são os impérios que vão passar pela terra, os impérios que vão passar pela terra até a volta de Jesus Cristo. E o primeiro império era o babilônico, e veio o império babilônico, passou. Né, irmãos? O segundo império era o império medo-persa, passou. O terceiro império era o império grego, da Grécia, com Alexandre o Grande, passou. Né? O quarto império, o império romano, ia ser o mais forte, o que mais ia durar, passou. E por último ia vir os pés misturados com barro e ferro, onde não teríamos mais um império tão grande, e aí ia ser lançada uma grande pedra que esmiuçaria a estátua, é Jesus estabelecendo o seu reino. Sabe, estamos no fim, irmãos.
Os impérios já passaram. Jesus está às portas. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então, há muita ignorância dos crentes, irmãos, em achar que ainda há 1000 anos pela frente, 500 anos. Não, irmãos, Jesus está às portas. Estamos vendo já, irmãos, os sinais. E ele vai dizer: porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Né, irmãos, o quanto de terremoto nós temos na nossa época. Antigamente a gente ouvia falar sobre um terremoto. Nossa, hoje em dia está tão comum que nem é novidade mais. Toda hora está tendo um terremoto em algum lugar. Sabe, irmãos, é sinais do princípio do fim. Fome, né? Quando há uma adversidade, irmãos, a primeira coisa que acontece é fome, né? A gente já vê as coisas do mercado acabando tudo, a gente já vê os preços se elevando absurdamente. Sabe o quanto de fome, irmãos, já existe no mundo? E o quanto nós vemos que uma adversidade, nessa adversidade que nós estamos vendo agora, o quanto que nós vemos já o risco das coisas acabarem, dos preços se elevarem absurdamente, os pobres não poderem comprar, porque não adianta simplesmente ter no mercado se você não pode comprar, se você não tem um emprego para poder ganhar o seu dinheiro, para você poder comprar, o que vai acontecer? Fome. Então Jesus está dizendo, no princípio dos fins, sabe, no fim dos tempos, sabe, essas coisas se agravariam muito. Glória a Deus, Senhor. Então, irmãos, é preciso estarmos atentos para não ficarmos iludidos nos nossos sonhos, Glória a Deus. iludidos nos nossos projetos, nas nossas realizações. Quando vemos os sinais do fim, irmãos, precisamos estar focados ainda mais em Jesus Cristo, focados ainda mais nas coisas eternas. E olha só o que vai dizer: contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Olha só, está tendo fome, está tendo terremoto, está tudo dando errado, mas é só o começo. Do mesmo jeito que uma mulher grávida começa a sentir as primeiras dores do parto, e elas não são tão fortes quanto as últimas dores do parto, antes do bebê nascer, sabe, vai ser do mesmo jeito. Sabe, as coisas vão piorar cada dia mais, as coisas vão se intensificar cada dia mais. E como que vai ficar esses crentes que estão acostumados a vir na igreja para resolver os problemas, se cada dia os problemas vão ser maiores, se cada dia as adversidades vão ser maiores? Glória a Deus. Se ao invés do problema ser resolvido, vão aparecer outros e outros problemas. Como que esses crentes, irmãos, vão aguentar? Sabe, se eles estão apegados a um evangelho falso, né, irmão? Se eles estão sendo alimentados por falsos mestres. Glória a Deus, Senhor. Por isso, irmãos, que nessas horas, se nós não tivermos um alimento de verdade espiritual, se nós não tivermos um alimento sólido de verdade, irmãos, ninguém vai aguentar passar por esse processo, irmãos. Por isso que Jesus está dizendo, fiquem atentos aos sinais do fim. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Né? O que acontecia com os discípulos? O que acontecia com aqueles que se convertiam? Eles eram mortos, né, irmãos? E mortos da pior maneira possível, né? Eles eram crucificados, eles eram serrados ao meio, eles eram jogados em caldeirões de óleo quente, né, irmãos? E há passagens bíblicas lá em Apocalipse que mostra que vai surgir o anticristo, que vai perseguir a igreja e vai matar a igreja também. Glória a Deus, Senhor. Né, irmão? Será que os crentes hoje, irmãos, estão prontos para morrer perseguidos? Será que os crentes hoje, irmãos, estão prontos para darem a sua vida, se preciso for, para não negar a Jesus Cristo, irmãos? Glória a Deus. Isso vai haver uma tribulação que é chamada de a grande tribulação.
Jesus vai dizer que essa tribulação é tão grande, irmãos, que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ia morrer todo mundo. Então, para acontecer um arrebatamento, né? Porque senão ia acontecer só uma ressurreição. Para acontecer um arrebatamento também, né? Os dias são abreviados. Então, dias sombrios estão às portas, irmãos. E é preciso, irmãos, estarmos enxergando esses sinais. E Jesus vai dizer, ó, quando vocês virem esses sinais, alegrem-se, porque está próxima a vossa redenção. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, olha só, se alegrar com as coisas tudo dando errado, porque enxergar que está próximo o reino dos céus, está próxima a volta de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, os crentes hoje que estão se alegrando apenas com a solução dos problemas, sabe, nem passa pela cabeça dos crentes hoje se alegrar em dificuldades, Santo Senhor. se alegrar em provas, se alegrar com tudo dando errado. Tudo está dando errado e o crente está dizendo, ó, vem, volta logo Jesus, que piore logo, para que a gente possa logo contemplar a vinda do nosso Senhor Jesus e alcançar o reino dos céus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, olha só, nessa época muitos ficarão escandalizados. Olha só que interessante, irmãos, muitos vão ficar escandalizados. Sabe, os crentes estão escandalizados, irmãos, porque eles viveram uma vida cristã até agora, irmãos, aonde os problemas são resolvidos. Sabe, irmãos, e de repente eles estão vendo tudo dar errado, eles estão vendo a perseguição vir, eles estão vendo os dias cada vez mais difíceis. Sabe, irmãos, os crentes estão escandalizados, eles não estão preparados para suportar esse tipo de coisa. Sabe, eles congregaram a vida inteira, irmãos, e nunca se prepararam espiritualmente para passar por situações difíceis. Glória a Deus, Senhor. Trairão uns aos outros e se odiarão mutualmente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Você vê, o que não falta na palavra de Deus, irmão, é a referência de falsos mestres, de falsos profetas. Mas o problema dos crentes, irmãos, é que os crentes nunca acham que estão seguindo um falso mestre. Os crentes nunca acham que estão seguindo um falso profeta, porque os crentes vão dizer, não, mas a igreja é a coisa mais linda. Como tem falso mestre, falso profeta? Imagina, a igreja é a coisa mais linda, a igreja é maravilhosa, a liturgia é muito linda e a orquestra é maravilhosa. Que não, que falso mestre é para os outros. Falso mestre é os outros que não estão seguindo. Esse templo que a gente ergueu aqui, esse aqui é o verdadeiro, esse aqui é o verdadeiro. Sabe, ninguém nunca acha que está seguindo um falso mestre, irmãos. Sabe, todos aqueles irmãos que estão se alimentando com coisas fora da palavra de Deus, estão sendo alimentados por falsos mestres. Todos aqueles irmãos que estão pregando coisas que a palavra de Deus nunca mandou eles pregarem, estão sendo falsos mestres. Essa seria uma marca, irmãos, do tempo do fim. Glória a Deus, Senhor. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Né, irmãos? Olha só, o amor dos crentes esfriando. Não é o amor do mundo, que o mundo já não tem amor, não, irmão. Está falando dos crentes dentro da igreja. Por causa da maldade, os crentes já perderam o amor, já. Né? Não vou ajudar mais ninguém, não. Eu fui ajudar o irmão lá, o irmão se virou contra mim, o irmão falou mal de mim pelas costas e eu não vou mais ajudar ninguém. E por causa de alguém que fez mal para ele, né? Ele já perdeu o amor, ele não ajuda mais ninguém. Sabe, irmão, nós sempre vamos passar por processos de injustiça. Sempre vamos passar por processos, irmãos, onde as pessoas não vão ser gratas por aquilo que nós fizemos. Mas não é por causa disso, irmãos, que nós devemos deixar o nosso amor se esfriar. Não é por causa disso, irmãos, que nós vamos deixar de glorificar a Deus fazendo aquilo que honra a Deus. Glória a Deus, Senhor. Né? E muitos crentes, essa vai ser uma das marcas, irmãos. E o amor da maioria das pessoas, não está dizendo de um ou outro,
de alguns, está dizendo a maioria das pessoas. A maioria dos crentes, irmãos, vão estar sem amor. A maioria dos crentes, irmãos, vão ser rudes, vão pensar apenas em si mesmo. Porque muitas pessoas vão aparecer enganando, se aproveitando dos crentes. E o que vai acontecer? Os crentes vão perder o seu amor. Glória a Deus. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Então, como é que a gente faz para se salvar? Permanece firme até o final? Não, ele não está ensinando aqui, irmãos, como a gente se salva. Que a gente se salva, irmãos, através da obra redentora de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele está querendo dizer aos verdadeiros salvos, sabe? Os eleitos de Deus, aqueles que Deus chamou, que Deus transformou numa nova criatura em espírito e em verdade, sabe? Eles vão ficar firmes até o fim. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, eles não vão abandonar a fé no meio do caminho. Eles não vão negar Jesus Cristo no meio do caminho. Eles não vão desistir de servir a Deus no meio do caminho. Sabe, quantos crentes, irmãos, só congregam quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão tudo dando certo, quando todo mundo gosta dele. Se alguma coisa sair fora do cronograma, daquilo que ele acha que tem que fazer, daquilo que ele acha que deveria acontecer, não vou mais congregar não, aconteceu esse problema aqui, eu não vou mais congregar não. Né, irmãos? Mas os eleitos, irmãos, eles vão perseverar até o fim. Há o Espírito Santo dentro deles, irmãos, que não vão deixar eles caídos no meio do caminho, que não vão deixar, irmãos, eles se perderem no meio do caminho. Glória a Deus. Então é preciso, irmãos, perseverarmos até o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Os crentes, irmãos, eles estão sendo alimentados por falsos mestres. Os crentes, irmãos, eles estão sendo iludidos pelas promessas dos falsos mestres, e eles podem ter vivido nessa vida por muitos anos, mas em um determinado momento o verdadeiro evangelho é pregado para eles. Glória a Deus. Sabe, irmãos, num determinado momento a palavra de Deus é anunciada para eles. Sabe, porque a palavra de Deus ela vai ser anunciada em todo mundo. Então é preciso tomar muito cuidado, irmãos, com o que nós fazemos quando nós ouvimos a verdade. O que nós fazemos, irmãos, quando ouvimos algo verdadeiro que contraria a nossa vida cristã. Muitos crentes vão jogar a verdade de Deus fora e vão ficar com as suas experiências. Santo Senhor. Não, mas eu sei que é Deus que falava comigo. Eu sei que é Deus que falava comigo, que aconteceu na minha vida. Sabe, não temos uma vida cristã baseada em experiências, irmãos. Glória a Deus. Se aconteceu ou não aconteceu, não importa. A questão é o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Todo o ensinamento antibíblico deve ser jogado fora, ainda que faça chover milagres. Né, irmãos? Somente a palavra de Deus, irmãos, deve ser guardada dentro do nosso coração. E muitos crentes, irmãos, vão se deparar com a verdade, e por causa do orgulho, por causa da arrogância, irmãos, vão jogar a verdade da palavra de Deus fora. Glória a Deus. É preciso, irmãos, que nós estejamos sempre prontos, irmãos, a jogar fora aquilo que a gente não sabia que é errado e a gente descobriu que é errado. Glória a Deus. Não dá, irmãos, para ter comprometimento com o nosso ego, ter comprometimento com o nosso eu. Não, porque eu já estou fazendo errado faz 50 anos, eu vou consertar agora. Não, vai errado até o fim. Não conserte enquanto é tempo. Glória a Deus. Que Jesus está às portas, irmãos. E aquele que perseverar até o fim, né, irmãos, na verdade da palavra de Deus, em Jesus Cristo, e não dá para perseverar em Jesus Cristo não perseverando na palavra de Deus, né, irmãos, aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus de oração em nome de Senhor Jesus. Amém.